Audiobook do livro Sua Realidade Imortal, por Gary Renard. Notas de capa. Há apenas duas coisas entre as quais escolher: sua realidade com Deus, o Espírito ou qualquer outra coisa. Só o Espírito é verdadeiro, íntegro e permanente. Só um é real, para sempre. A outra, sempre ilusão. Essa é a sua realidade imortal. Tu és como Deus te criou. É loucura acreditar em qualquer outra coisa além disso. Através deste único pensamento, todos são liberados. Através desta única verdade, todas as ilusões desaparecem. Através desse único fato, a impecabilidade é proclamada, como parte de tudo para sempre, o núcleo central da existência de tudo e a garantia da imortalidade para todas as coisas. Essa é a sua realidade mortal. Se você ceder 1 milímetro ao ego, ele tomará 1 quilômetro. E haverá, afinal, o dia quando não haja mais necessidades para dias, e você viverá como um para sempre, na santidade de sua realidade imortal. Como romper o ciclo repetitivo de nascimento e morte para sempre. Este livro é amorosa e respeitosamente dedicado a todos que amam um curso em milagres e aos que estejam prestes a descobri-lo para si próprios. Quem é o tu que está vivendo neste mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante, diz Jesus em um curso em milagres. Introdução. Os que dentre vocês ainda não leram meu primeiro livro, O Desaparecimento do Universo, com toda certeza queimarão no inferno. Estou só brincando. Entretanto, uma leitura desse livro, originalmente publicado em 2003, fará com que sua realidade mortal se torne ainda mais significativo para você, sendo este uma continuação desse livro inicial. Se há uma diferença entre os dois, é que este livro é mais solto, menos linear e salta de tema em tema ainda mais. Essa é uma maneira de ajudar a generalizar as ideias ensinadas a todos os aspectos da vida do leitor, enquanto mantém um foco descompromissado, mas inteiramente consistente, numa disciplina espiritual radical que, se utilizada, produz resultados imediatos e práticos e, no final, conduz à iluminação e ao fim das reencarnações. Por tratar do fim das reencarnações, o fim do corpo tem de ser enfatizado também desde o início, pois o que você realmente é, sua realidade imortal, nada tem a ver, absolutamente, com o que quer que seja que você faça com seu corpo ou com seu cérebro. À medida que a raça humana fica exposta a novas ideias, torna-se cada vez mais evidente que os ensinamentos dados pelos mestres neste livro são e continuarão a ser demonstrados pela ciência como verdadeiras e mostrarão a superação das ideias antigas. Com os atalhos da psicologia moderna, bem como da física quântica, estamos aprendendo que não há tal coisa chamada separação, mesmo no nível do mundo, exceto como uma ideia na mente. A superação das ideias antigas não acontece sem uma tremenda resistência generalizada, pois, à medida que nos aproximamos da oculta pedra angular da mente, nossas identidades aparentemente separadas, individuais, se sentem ameaçadas. Isso é a morte para o ego coletivo e ele não partirá em quietude. Durante os últimos 3 anos, tem sido meu privilégio pessoal me encontrar com milhares de estudantes de espiritualidade e de metafísica. Alcancei a visão interior de que as pessoas estão prontas para muito mais do que a maioria dos professores ou a mídia estejam dispostos a dar-lhes. Aprendi a respeitar a disponibilidade das pessoas em não apenas receber novas ideias, mas questionar ideias antigas que, no mínimo, são os caminhos pelos quais os grandes mestres espirituais, como Jesus e Buda, hajam sido apresentados a nós pelas tradicionais religiões organizadas. Nesse período, o texto a seguir relata eventos verdadeiros ocorridos de dezembro de 2003 a setembro de 2005. Exceto por minha narrativa, eles são apresentados dentro da estrutura do diálogo de 3 participantes: Gary, esse sou eu,
Yartem e Purchá, 2 mestres ascensos que apareceram para mim na carne. Minha narração não é rotulada, a menos que isso interrompa o diálogo, quando simplesmente ela é rotulada de nota. As muitas palavras em itálico que você verá indicam uma ênfase por parte dos interlocutores. Não é absolutamente essencial crer que o aparecimento dos mestres ascensos teve lugar de fato para gerar benefícios a informações contidas aqui. No entanto, posso garantir a extrema impossibilidade desses escritos conseguirem ser feitos por um leigo não estudado como eu, sem a inspiração desses professores. Em qualquer caso, deixo a você, leitor, a opção de pensar o que escolha a respeito da origem do livro. Tive todo o empenho em fazer este livro correto, mas não sou perfeito. Então, este livro não é perfeito também. Entretanto, se há qualquer erro factual nestas páginas, você pode ficar certo que os erros sejam meus e não cometidos por meus visitantes. Também, como mencionei previamente, o relato dessas conversas nem sempre é linear. Algumas vezes, coisas que foram ditas antes são incluídas depois do livro e algumas vezes, coisas ditas depois são apresentadas antes. Este não é seu livro espiritual típico. Creio que meus professores aparecem para mim como pessoas porque querem que as conversas que temos sejam humanas. Essa é a única maneira que teríamos para conseguir o estilo de conversas que temos. Nós acabamos falando como as pessoas de fato falam. Isso pode ou não ser do seu agrado. Algumas pessoas querem ter sua espiritualidade coberta com açúcar, mas o mundo não é coberto por açúcar e temos de ser conduzidos para fora das ilusões do tempo e do espaço onde cremos estar. Cheguei a dar-me conta de que o estilo de meus professores querem usar tem uma boa razão e que o meu trabalho é simplesmente o de ser eu mesmo e de cumprir a minha parte. As referências a um curso em milagres, inclusive as citações introdutórias de cada capítulo, são notadas e listadas num índice no final do livro. Gratidão ilimitada é rendida à voz do curso, cuja verdadeira identidade é dita nesse documento. Quero também agradecer ao meu consultor de publicação, Patrick Miller. Patrick trabalhou por mais de 2 décadas como jornalista, revisor e editor no campo de espiritualidade alternativa. Foi ele o primeiro a reconhecer a importância das mensagens que divulgo e é o mais diretamente responsável por meu sucesso do que qualquer outra pessoa. Ele ganhou não apenas minha gratidão, mas o meu respeito. Também quero agradecer ao meu agente literário e um bom novelista, Laurie Fox. Com Laurie em meu time, eu não conseguiria perder. Há muito mais pessoas a quem devo agradecer por me ajudarem nos últimos vários anos. Espero que me perdoarão por não listá-los todos aqui. Meus escritos e minhas falas são meu ministério, e há muitas pessoas que contribuíram de forma importante para isso. Nunca os esquecerei. Mas quero agradecer publicamente a Randy Tracy, o presidente executivo principal da Hay House, de fazer com que me juntasse ao barco e de tornar possível esta mensagem alcançar uma audiência mundial. E, finalmente, minha gratidão vai para Jill Kramer, diretora editorial da Hay House, pelo discernimento de realizar seu trabalho experiente e de, ao mesmo tempo, manter as palavras dos meus professores intactas. Este livro contém muitas citações de um curso em milagres que são notadas para assistir o leitor em estudar o curso mais tarde, se assim escolher. O autor e o editor expressam suas gratidões aos membros da Fundação para a Paz Interior, em Mill Valley, Califórnia, e da Fundação para um Curso em Milagres, em Temecula, Califórnia, por suas décadas de importante trabalho que tem resultado em tornar um curso em milagres disponível ao mundo. Informações sobre o pedido do curso estão escritas no início deste livro. Finalmente, apesar de eu não ser filiado a elas, gostaria de aproveitar esta oportunidade para estender meus profundos agradecimentos a Gloria e Kenneth Wapnick, fundadores da Fundação para um Curso em Milagres em Temecula, Califórnia, sobre cujo trabalho muito deste livro é baseado. Fui guiado muito cedo sobre isso por Aten e por Chá, para também me tornar um estudante do ensino de Wapnick, e este livro não tem como senão refletir toda a experiência desse meu aprendizado. Gary Hennard, em algum lugar entre Maine e Hawaii. Prólogo. Na década de 1980, vivia no Texas, Estados Unidos, um rancheiro rico.
Ele não era exatamente um janota espiritual, mas ele era muito bom na manifestação de abundância, fazendo com que alguns de seus vizinhos suspeitassem que nele ambas as coisas não eram necessariamente conectadas. Ele reivindicava ser um cristão, mas suas ações no mundo faziam duvidar dessa reivindicação. Um dia, um fazendeiro pobre, que não tinha comida, esgueirou-se dentro das terras do rancheiro rico e roubou-lhe uma de suas galinhas para alimentar sua família. Ele foi apanhado por empregados do rancheiro e trazido à presença dele. Havia uma porção de palavras que o rancheiro poderia lhe dizer, porém tudo o que lhe disse foi: enforque-me. Isso lhe ensinará uma lição. Alguns anos mais tarde, algumas pessoas do México estavam invadindo as terras do rancheiro. Eram muito pobres, esperando encontrar uma nova vida. O que encontraram foram os empregados do rancheiro que os levaram para seu patrão. Depois de olhá-los bem, tudo o que o rancheiro disse foi: enforque-os, isso lhes ensinará uma lição. Houve muitos episódios como esse na vida do rancheiro rico, nos quais ele jamais parou para se colocar no lugar de outras pessoas, mas simplesmente reagia na raiva e os julgava e condenava, usualmente encerrando com a frase padrão: enforquem-os, isso lhes ensinará uma lição. Então, uma noite, o corpo do rancheiro morreu, e ele se viu sendo levado aos perolados portões do céu. O rancheiro estava esperançoso de que ninguém o reconheceria e que talvez ele conseguisse apenas entrar. Mas exatamente antes que ele alcançasse o portão, São Pedro deu um passo e, pondo-se diante dele, disse: espere um minuto, Jesus quer lhe falar. Agora o rancheiro ficou muito preocupado. Ele se lembrou de algumas das coisas que cometeu em sua vida e aí estava ele, prestes a ser julgado pelo próprio Jesus. O rancheiro se pôs a tremer todo. Jesus apareceu, movendo-se a passos lentos, até o rancheiro olha-o bem demorado dentro de seus olhos. E virando-se, diz a São Pedro: perdoa-o, isso lhe ensinará uma lição.